Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Marina, trabalho na MFE, professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolém. Sou professora do primeiro ano B da tarde, tá? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o quadro numérico que eu fiz aqui em casa, tá? E eu gostaria de propor como uma sugestão para os pais fazerem em casa, né, nessa época de quarentena, né, que vocês estão com os filhos em casa, porque o quadro numérico, ele é um excelente apoio para as crianças aprenderem os numerais, tá certo? Então, olha só que interessante. Eu construí de maneira totalmente improvisada esse quadro numérico aqui em casa, tá? Então, todos os materiais, né, escolares que vocês mandaram ficaram nas escolas. Então, eu tinha pouco material para estar, né, usando aqui para construir esse quadro numérico. Então, eu resolvi fazer em folhas de jornal mesmo, tá? Então, o que vocês vão precisar para fazer esse quadro numérico? Que eu repito, vai ser um excelente apoio para as crianças aprenderem os numerais nessa época, né, que elas só estão em casa. Então, o que a gente vai precisar? De uma folha dupla, né, dessas de jornal e mais uma, né, uma folha avulsa, né, daquelas que vem sozinha no jornal. Então, a primeira coisa, a gente precisa colar essas duas partes. Então, vou colocar a cola aqui. Agora vai. Para o jornal ficar um pouquinho maior, né? Para caber certinho os números. Então, a gente cola esse jornal para ele ficar triplo, né? Ó, 3 partes que dá o tamanho certinho. E daí, a gente vai precisar fazer os números, tá? Então, como que a gente pode fazer os números? Ou a gente faz assim mesmo, né? Escrevendo e depois dando para as crianças recortarem. Ressalto que é uma excelente atividade de coordenação motora, né, para as crianças elas mesmas estarem recortando os numerais. Eu achei mais fácil recortar todos os números primeiro, né, todos os quadradinhos, na verdade, e depois ir escrevendo os números. Então eu queria mostrar para vocês como que eu fiz, né? Na verdade, eu dobrei a folha metade na metade, né, ó, folha dobrei ao meio, depois eu dobrei ao meio de novo, essa parte, e fiz a mesma coisa do outro lado, para conseguir um quadriculado, né, nessa folha, para usar o tamanho total dela. E aqui também a mesma coisa. A folha de sulfite eu dobrei na metade. E aqui também. Certo? Mesma coisa do outro lado. Olha só. Vocês perceberam que ficou um quadriculado? Então, em uma folha de sulfite, a gente consegue 16 numerais, certo? E aqui já começa a matemática, né? Se tem 4 divisões de um lado e 4 do outro, quanto que é 4 vezes 4? Aí a gente descobre que uma folha de sulfite, a gente vai conseguir fazer o número, do número 1 até o número... Deixa eu terminar aqui, ó. Vou colocar 15, 16. Certo? Aí a gente antecipa a matemática, 4 vezes 4, 16. A gente consegue saber que uma folha de sulfite, a gente consegue fazer 16 números para o quadro numérico. Aí eu pergunto, mais uma etapa do desafio, quantas folhas de sulfite eu vou precisar para fazer o quadro numérico até o 100, que vai do número 1 até o 100? Vamos pensar um pouquinho? 16 números, uma folha. Quantas folhas eu vou precisar para completar 100 números, então?
Quanto que é 100 dividido por 16? Olha quantas possibilidades na matemática a gente já consegue raciocinar com uma atividade dessa, né? Então, assim, a própria construção do quadro numérico já faz a gente pensar na matemática e a gente aprender certinho o que a gente precisa, tá certo? Bom, gente, eu achei mais fácil recortar tudo primeiro, né? E depois colocar os números nesses quadradinhos. Mas se vocês quiserem, como eu já falei, escrever os números e depois dar para as crianças recortarem, também fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá, gente. Vamos pensar? Pensaram no meu desafio matemático? Quantas folhas de sulfite, então, vou precisar para fazer um quadro? Vamos pensar nas possibilidades, nas estratégias. Uma folha, 16 números. Vamos arredondar para 15, né? Para facilitar para a gente. 2 folhas, 30 números, certo? 3 folhas, quanto que é 30 mais 15? Parece que eu ouvi 45, é isso? É isso mesmo. Então, 3 vezes 15, 45. 60, eu vou usar 4 folhas, certo? Mais 2 folhas, 60 mais 30, 90. Então, 7 folhas, 4 mais 3. Será que vão ser necessárias 7 folhas de sulfite? Quem falou 7 folhas de sulfite acertou, é isso mesmo. Só que não vai dar 100 exato, né? Na verdade, se a gente fizer uma outra conta de matemática, 16 vezes 7, a gente pode fazer até de cabeça, né? Quanto que é 16 vezes 7? Vai dar um pouquinho mais de 100. Na verdade, vai dar 112, né? Se vocês são bons em matemática, de raciocínio e já fizeram esse cálculo, 112. Então, vão sobrar alguns quadradinhos. Quantos quadradinhos vão sobrar, então? 112 menos 100? Vão sobrar 12, é isso mesmo. Então, com 7 folhas de sulfite, são suficientes, né, para eu fazer o meu quadro numérico de 100 quadradinhos, né, de 100 números, e vão sobrar 12 quadradinhos, tá certo? E daí, a gente vai fazer a montagem do quadro numérico. Olha só, aqui eu vou colocar, eu já fiz um, né, para vocês verem lá atrás, e eu ressalto que toda essa construção, ela é muito enriquecedora para os alunos em casa. Então, tudo isso que eu estou falando de cálculo, que eu posso pensar, que eu posso raciocinar, é matemática pura. Então, a própria construção do quadro numérico é um excelente exercício para cálculos mentais, né, para raciocínio lógico e, é lógico, a aprendizagem do sistema de números, né, o sistema numérico que a gente vai ver depois. Então, olha só, com os quadradinhos recortados e com os números, vocês vão auxiliar seus filhos a montarem esse quadro numérico, começando do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente aconselha a colocar o número 11 aqui embaixo do número 1. Para que isso? Para as crianças aprenderem as regularidades matemáticas, né? Então, quando ela coloca o 11 embaixo do 1, ela aprende que todos os números terminados em 1 pertencem a essa coluna, né? Todos os números terminados em 2 na outra coluna e assim por diante. Também é bom em casa para aprender a contagem de 10 em 10. Muitas crianças, principalmente as pequenas, quando começa a contagem, né, conta direitinho, muitas vezes até o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e depois tem dúvida no número seguinte, que é o 20. Então, visualizando, ela também consegue contar de 10 em 10,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ufa! Muitos números, né? Mas é isso mesmo. A gente quer ver os quadros numéricos sendo construídos em casa. Trouxe apenas uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até mais!